Fala pessoal, tudo bem? Bom dia. Final de semana com bastante chuva e hoje dia de folga, segunda-feira é meu dia de gravar vídeo. Tava prevendo sair para fazer alguma gravação, mas a chuva não deixou. Então o clima hoje agora tá começando a clarear, abrir um pouco o tempo, mas no geral tá bem difícil de sair. Então eu decidi fazer um vídeo de edição. Talvez seja interessante, né? Um pouquinho o processo, não é nenhum tutorial sobre técnicas avançadas, é mais acompanhar um pouquinho a forma que eu trabalho, a forma que eu edito minhas fotografias. Lógico que cada fotografia é bem diferente, né? Cada fotografia requer uma edição específica, né? Um detalhe único para cada foto. Então uma das coisas que desde já, né, eu gosto de falar, eu não uso um preset, nada que seja pré-configurado, porque eu acredito que cada fotografia precisa ser pensada, precisa ser analisada, precisa ser editada de acordo com a situação na qual ela foi feita, com o clima daquela fotografia, com o sentimento que está envolvido naquela fotografia. Então presets ajudam quando a gente precisa trabalhar em lote, mas eu acredito que em fotografia de paisagem a gente não vai trabalhar em lote. Dificilmente alguém trabalha em lote, né? Porque cada fotografia é singular. Então também isso começa já lá no processo, começa lá no início, né? No processo de captura, quando a gente começa a pensar na fotografia, na composição, na luz. Você já tem que ter em mente, pensar um pouquinho, pelo menos assim, eu trabalho assim, né? Eu já faço a fotografia imaginando o resultado final que eu quero, né, e quais as técnicas que eu vou aplicar na edição dessa fotografia para que ela fique da forma como eu a percebi, como eu a vi naquele momento, né? Então um pouquinho do que eu vou fazer hoje é isso. Então vamos lá, vou mostrar uma fotografia que eu fiz ontem à tarde. Não é nenhuma fotografia sensacional, extraordinária, apenas eu tinha saído para um aniversário com minha família, né? Minha esposa, minhas filhas. Passamos a tarde numa chácara e no finalzinho da tarde, voltando para casa, eu percebi que estavam se formando umas nuvens bem interessantes. O céu estava bastante carregado, bastante tenso, e geralmente essas situações acabam possibilitando fotos bem interessantes, né? Bem legais. Porque tem drama, tem força, tem mais do que uma paisagem com céu azul, né? Eu raramente fotografo paisagem com céu claro, céu limpo, e eu acho que o céu precisa ter informação também, né? Ele precisa ter algo que converse, que dialogue com o primeiro plano, com o restante da cena. Eu vou editar uma fotografia que é bem simples, não tem nada extraordinário de composição, mas eu escolhi essa fotografia exatamente para conseguir mostrar um pouquinho como eu lido, como eu trabalho com a questão da luz na fotografia, né? Então essa fotografia, primeira coisa a observar, o que me chamou a atenção, né, nesse momento aqui foi essa luz, ela pegando de forma bem sutil por cima do campo de trigo. O trigo ainda não está maduro, né? Deixando então essas linhas bem marcadas. O sol está bem no canto direito, na verdade o sol está fora da fotografia. Isso é uma dica bem legal. Fotografem deixando o sol do lado de fora. A bola do sol, quando ela aparece na fotografia, nem sempre, lógico, né? Em algumas situações a gente quer ela, a gente gosta de ter ela bem aparente, mas em situações como essa, que eu quero destacar mais a forma como a luz corre por cima do campo e a textura das nuvens, tudo mais, a luz mais, vamos dizer assim, uma luz mais mágica, né? A gente precisa deixar o sol fora. Se o sol aparecer na cena, ele acaba não permitindo a gente fazer esse tipo de edição, esse tipo de tratamento que eu quero fazer aqui, tá? Então essa é uma primeira dica: deixa o sol fora, corta ele fora da tua composição. Então o que me chamou a atenção realmente foi essa luz bem delicada
e essas nuvens bem dramáticas. Então não é uma fotografia com um assunto específico, né? Uma árvore, como geralmente eu gosto de fotografar, mas ela tem algumas características que me chamaram a atenção, que eu gostei, e então vamos a ela. Primeira coisa que eu sempre faço, no Adobe Camera Raw eu não gosto muito de Lightroom, mesmo as ferramentas, não tem porquê não usar um, não usar outro, né? Lógico que para quem gosta do Lightroom, a parte de organização, né? Essa parte é bem bacana. Eu me acostumei a trabalhar de outra forma, então eu gosto de trabalhar com Camera Raw. A primeira coisa que eu faço no Camera Raw, entro aqui em cima nos básicos, né? Nas ferramentas de edição, a gente vai direto lá em elementos ópticos, né? Em Optics, e remover aberração cromática. Aberração cromática são aquelas linhas, talvez aqui não vá aparecer, eu acho que nessa foto nem tem, mas via de regra eu aplico, não faz mal aplicar. Quando fica aquela linhazinha roxa ao redor, especialmente quando a gente fotografa contra-luz, né? Quando a gente tem um contra-luz muito forte, ao redor dos objetos, especialmente folhas, galhos, fica uma luzinha arroxeada, né? Então essa ferramenta aqui ajuda a remover isso. E também, vamos diminuir aqui para a gente ver ela inteira, também a correção de perfil de lente, né? Olha só, eu estava usando uma 1740 numa full frame, então a gente tem uma distorção e essa correção de lente acaba ajeitando um pouquinho essa correção. Geralmente eu aplico. Não é necessário em todas, especialmente lentes mais longas, tem bem menos efeito, né? Mas isso ajuda a dar uma corrigida em algumas distorções que aparecem na fotografia, tá? Então esse é o primeiro passo básico, sempre faço isso aqui nas minhas fotografias. Vamos lá em cima para o básico. Escolher perfil de cor, isso tudo, né? Como a gente vai trabalhar, como eu trabalho em Camera Raw, então é legal que a gente escolha isso depois, né? Se você já não tem isso setado na tua câmera, né? Então o vívido costuma deixar bem marcado, né? O Adobe Vívido ou o Standard é bem apagado, é o padrão que sai da câmera no Camera Raw, é uma coisa bem lavada, né? Então normal que seja assim. Então é legal a gente começar escolhendo por aqui. Adobe Color é um intermediário, gosto bastante de usar ele. Em algumas situações como é o de hoje aqui, o Vivid, eu acho que já me dá uma noção do que a fotografia vai aparentar mais pra frente, né? Balanço de branco, não sei como vocês trabalham, como é Camera Raw eu não tenho necessidade, né? Então vamos ver aqui como saiu da câmera, o automático vai deixá-la um pouquinho mais amarelada, luz do dia. Lógico, a gente vai ter que fazer depois as correções bem localizadas, né? Então geralmente eu deixo como saiu da câmera, porque eu já me preocupo com isso na hora da foto, né? Ainda há a possibilidade da gente dar uma mexidinha aqui, manualmente. Dá para tirar um pouquinho de verde. Quando você tira um pouquinho de verde, né, e entra um pouquinho aqui nos magenta, dá uma melhorada nas nuvens, né? As nuvens costumam ficar bem legais, só que tem que cuidar um pouco, que às vezes distorce a parte de baixo aqui, ok? Feito isso aqui, eu não vou mexer nesse momento em nada desses elementos, nada desses sliders aqui, né? Nessa posição, contraste por enquanto, e a gente vai direto para o filtro radial. Eu uso muito filtro radial na minha edição, tá? Então, filtro radial, diminui a fotografia, a imagem, para você poder ver ela bem. Pega um filtro radial zerado, né? E cria um filtro bem grande, de maneira que o ponto de luz, né, o ponto central fique lá onde está teu ponto de luz, ó, algo assim, tá? Você pode ajustar, deixar ele mais redondo, deixar ele mais... depende do ângulo da fotografia, você pode girar um pouco, né, no sentido como a luz está entrando, né? E agora ativa aqui, ó, máscara, opção de máscara, e você vai ver em vermelho aonde o filtro está aplicando, né, onde ele está sendo aplicado, o que a gente vai fazer daqui a pouco. Nesse caso eu quero aplicar nas bordas, na borda esquerda, então eu vou inverter o meu filtro, olha só.
Eu vou inverter o meu filtro e olha onde ele está aplicando. Ó. Ele está aplicando em toda essa área inferior e esquerda da fotografia. Eu posso aqui em cima, né, no feeder ainda, regular se eu quero que ele aplique mais pro, né, maior, menor, ajustar arrastando aqui, ó, né, eu arrasto até deixar no ponto que eu quero. Ok, aqui. Desativa a máscara para a gente ver o que está acontecendo e vamos lá. Vamos escurecer o lado de cá, para dar mais drama, mais peso para a fotografia. Estou sentindo falta aqui em cima, depois a gente corrige isso, ó, tá? Ó, a gente pode ainda adicionar. E é legal a gente tirar os brancos, os whites aqui, ó, porque os whites vão dar mais peso, os highlights também dá para tirar. Que de fato a parte escura fique como se não tivesse, não é só escurecer, se a gente só tirar a exposição, ela não vai dar a equilibrada que a gente quer. Então precisa também tirar os highlights e os brancos para que fique tudo mais próximo, fique um escuro quase como início de noite, né? É isso que a gente está procurando. Nesse caso, eu estou sentindo que ela está muito dura, muito localizada. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui o meu feeder, deixar ela mais suave e vou afastar um pouquinho mais. Então eu tenho um degradê, uma transição mais suave do efeito. Dá para tirar um pouquinho dos blacks aqui, não escurecer os blacks, mas dá para voltar eles um pouquinho, os pretos, para que não fique aquele preto contrastado que não é natural, né, que fica bem artificial. Então, primeiro passo foi dado. Conceito básico nesse tipo de edição é o seguinte: você precisa de pontos escuros para que os pontos claros fiquem aparentes, né? Isso é uma coisa bem básica, mas às vezes a gente não se dá conta disso, né? Então, em alguns lugares a gente intensifica a luz e parece que ela não salta, né? Ela não ressalta, porque de fato ainda falta fazer esse tipo de coisa, né? Você precisa de uma área escura para dar o contrapeso, né? Para que a luz também tenha esse contraste bem marcado. Voltamos aqui, pega mais um filtro radial novamente. Limpo, branco também, agora não invertido, né? Agora a gente quer que ele aplique por dentro e a gente vai criar um filtro oval, assim, de novo traz ele para cá. Agora eu vou, ó, a direção da luz, ó, a direção dessas linhas aqui, ó, agora dá para aumentar a imagem um pouco, é o que vai me dizer, ó, o quanto eu quero. Eu gosto sempre que o ponto central ele esteja onde a luz começa, né, onde a luz inicia, para que a gente tenha realmente um degradê bem suave. Vamos ativar aqui a opção de máscara para a gente ter uma ideia onde que ela está aplicando. Está aplicando demais aqui embaixo. Eu vou estreitar, porque eu quero de fato que seja só essa entrada de luz do sol. Um pouquinho mais lateral, não tanto, e assim, isto, assim. Talvez dá para a gente suavizar ainda mais aqui, deixar em 100% o feeder, vai ficar bem suave. Vamos tirar aqui. E agora, vamos aqui embaixo no de-haze. E ao invés de tirar o haze, a gente vai acrescentar haze. Que vai dar esse glow, assim, esse brilho bem suave por cima da fotografia, dessa parte luminosa da fotografia. E o de haze, quando a gente acrescenta haze, a tendência é ele tirar a saturação. Então o que a gente vai fazer é voltar aqui em cima a temperatura, esquentar mais de novo, porque é pôr do sol, né? E a saturação a gente também vai poder subir ela novamente aqui, ó, voltando ela um pouquinho mais. Além disso, dá pra gente aumentar um pouquinho o contraste nesse mesmo radial aqui, ó. Veja bem, ó, um pouquinho de contraste para que a luz fique um pouquinho mais marcada. E eu vou dar um pouquinho mais de magenta porque eu gosto daquele pôr do sol um pouco mais alaranjado, né? Então quando a gente tira um pouquinho de verde, ele vai dar um tonzinho mais alaranjado. Percebam que, vamos voltar aqui, agora a gente já tem uma foto que a luz era bem chata, né? Vamos dizer assim, uma luz bem sem graça. E a gente agora tem uma luz bem direcional, uma luz que realmente está entrando na fotografia, né?
iluminando, faz sentido com toda a composição, com as linhas que a gente tem, né, com a posição que a luz está. E observem aqui no céu, essa parte bem, ela não é estourado, tem um excesso, tem muita luz ali, mas não está estourado, isso é bem importante. A gente pode ativar aqui em cima, ó, e ele vai dizer se a fotografia está estourada. Vamos só para a gente ter uma noção, ó, a hora que estoura, ó, ele nos mostra, ó, tá vendo? Então assim, não está estourado, né? Talvez tenha um pouquinho de estouro ali, mas que a gente pode tirar no highlight aqui, ó, sem problema. Uma coisa interessante, né, eu não gosto nessa área onde a luz está saindo que seja que tenha aquelas marcas de sol estourado, sabe? Então por isso eu também evito de ter o sol dentro da minha imagem nesse tipo de fotografia, tá? Então é quase como se fosse toda aquela área iluminada, né? Toda essa área iluminada aqui, sem a bola do sol, é como se fosse uma explosão de luz para dentro da fotografia. Acho bem mais interessante, né? Dá pra gente trabalhar muita coisa aqui ainda. Eu acho que, olha aqui, o primeiro ficou escuro demais lá embaixo, então eu vou afastar ele um pouco, só para eu, ao invés de clarear, eu só vou trazer ele um pouquinho mais para cá. E eu vou ter que esticar ele um pouquinho mais aqui, ó, pronto. De maneira que não fique tão preto nessa parte aqui embaixo, tá? Ok. Agora a gente vai adicionar um pouquinho mais de drama nesse céu. Para fazer isso, eu pego o filtro graduado, esse filtro graduado aqui, e vou arrastar ele aqui no céu, assim. Quanto mais larga essa faixa, mais suave é a transição, né? Então, eu vou fazer aqui bem grosseiro para a gente ter uma ideia, ó, né? Então assim, quanto mais largo, mais suave é a transição, quanto mais apertado, mais dura é a transição. Então às vezes é legal você fazer isso aqui, ó, bem largo, e aí você, bem largo, vamos arrastar, e aí você arrasta ele para cima, assim, ó, de maneira que a transição seja bem suave, tá? Regula aqui, lógico que tá demais aqui o escuro, né? Eu só fiz pra gente ver. Vamos deixar normal aqui, 0. O que eu vou fazer aqui ao contrário, eu vou realmente aplicar o de haze, eu vou tirar o haze da fotografia. Olha só como a gente acrescenta drama a esse céu. Um pouquinho largo demais aqui, vamos descer um pouquinho mais e vamos trazer isso mais para dentro da fotografia aqui. Eu acho que um pouquinho mais de lado aqui, assim, isto. E esse azul, vamos tirar um pouquinho dessa saturação desse azul aqui, assim. A gente tem um céu bem carregado, dá pra gente talvez aplicar um pouquinho, tirar um pouquinho de branco aqui, ó. Isto. E nos shadows aqui a gente vai dar uma forçadinha também. Ok. Deixa eu mostrar um negócio agora interessante. Naquele radial que a gente aplicou aqui, ó, a gente pode fazer uma coisa bem interessante. Acho que ele está um pouquinho forçado demais no contraste. Vamos voltar ele um pouco. Aqui. E dá para voltar os whites um pouquinho. Ó, para não estourar, olha lá. Para não estourar. Isto. E a gente pode, por exemplo, aplicar ele de forma que ele não pegue nas áreas mais claras aqui. Então a gente vem lá no finalzinho, aqui embaixo no Hand Mask, a gente escolhe luminosidade, e aí a gente pode dizer aqui, olha, limitar que ele não aplique nas áreas mais claras, olha lá no céu. Aí ele vai aplicar no restante e não vai aplicar nas áreas mais claras, mas ele começa a destacar aquelas manchas estouradas que de repente não são tão legais, depende de como você gosta de trabalhar. Tá, aqui a gente pode regular também se não quer que ele aplique nas partes mais pretas da foto, partes mais escuras, né? Então você regula também o alcance da tua máscara, olha só. Então ela já não alcança mais todo o círculo, mas você limita um pouco por luminosidade, né? Isto, vamos lá. Antes,
depois, antes, depois. A ideia é realmente acrescentar bastante drama para essa fotografia. Agora eu vou pegar mais um radial desse aqui, zerado de novo, e vou em toda essa área central aqui assim, deixa eu marcar para a gente ter uma noção onde que ele está aplicando, né? Pode ser uma coisa um pouco mais estreita, aqui assim, toda essa área central. Vamos tirar a opção aqui, eu vou dar uma clareada nos shadows aqui, ó, para a gente ter um pouquinho mais de luminosidade nessa área da fotografia, sem atrapalhar as partes mais escuras. E a gente pode dar o white a gente não vai, a gente pode se quiser mexer, mas acho que não vale a pena. E puxar os highlights um pouquinho, e vou mais uma vez esquentar, né? Vou esquentar mais um pouco, ó, eu quero que seja mais pôr do sol mesmo, tá? Aqui vamos alargar um pouquinho. Não estou contente com essa área aqui, para mim ainda está faltando suavidade, então eu vou pegar mais um filtro radial menor, assim, vou colocar ele aqui e vou aplicar, e vou realmente, ó, vou dar um de haze nele aqui, um haze na verdade, vou aumentar um haze, vou dar uma esquentada nele aqui, uma saturada, puxar ele um pouquinho pro laranja, que eu gosto desse tom mais laranja, assim, vamos regular aqui a suavidade dele, talvez eu tenha que aumentar ele um pouco, assim, isto, e tá muito branco, vamos voltar um pouquinho, assim, para ficar um pouquinho essa névoa, né, como se tivesse uma névoa de luz entrando na fotografia. Bem, vamos lá, o limite do branco está aqui, e se quiser voltar um pouquinho o contraste aqui, é só fechar os pretos ou aumentar o contraste. Melhorou já, eu gostei mais. Acho que basicamente é isso. Camera Raw, esse é o processo. Antes, né, a fotografia bem chata, e depois, vamos diminuir aqui para a gente poder ver melhor, antes e depois, tá bem? Nem sempre eu aplico, porque como eu fotografo com tripé, geralmente eu trabalho com ISO 100, o ISO mais baixo possível, né, na minha câmera. Mas se você quiser dar uma mexida aqui e tirar ruído, eu prefiro fazer aqui do que fazer depois no Photoshop, porque aqui a gente ainda está trabalhando com um arquivo numérico e não com o bitmap. Então a gente perde menos dados, menos informações. E a gente pode aplicar uma nitidez aqui, ó. Segura o Alt e pega esse masking aqui e vai puxando ele, ó. A lógica, onde está branco aplica, onde está preto não aplica. Então aqui você cria uma máscara para dizer onde você vai querer aplicar a nitidez. Eu quero realmente só aplicar onde tem detalhes, né? Então aqui, dá uma mexida quando a gente segura o Alt e mexe no slide de detalhes, ele vai nos mostrar mais ou menos aquilo que a gente faz no Photoshop lá, no High Pass, né? Então aqui ele vai nos demonstrar quanto de detalhe ele vai aplicar. Raio, eu gosto de trabalhar com raio bem baixo, tá? E então, segurando Alt, fica preto e branco aqui em cima quando eu uso o Sharpening, e aí eu consigo visualizar bem o quanto de nitidez eu estou aplicando na fotografia. Beleza, é isso aí. Ó, apliquei nitidez, não mexi com ruído porque de fato não tem ruído. Vou dar um pouquinho de saturação aqui embaixo no Calibration, no azul primário aqui, quando a gente puxa ele para cima, a gente acrescenta um pouquinho. E os laranjas, os vermelhos, eu também quero dar um pouquinho mais de saturação. Puxar eles um pouquinho mais pro vermelho, tá? Para dar mais esse ar de fim de tarde. Feito isso, eu costumo trabalhar com Smart Object. Uma outra hora eu faço um vídeo para falar sobre isso, tá? Então, vou abrir como Smart Object no Photoshop.
E aqui está nosso Smart Option. Ele é marcado por esse íconezinho do lado. Qual é a vantagem de trabalhar com Smart Option? Uma é que você está trabalhando com um arquivo protegido, né? Ele não vai deteriorar durante a edição, você sempre pode voltar. E outra que se eu quiser voltar para o Camera Raw para fazer algum ajuste ainda, é só clicar 2 vezes em cima da camada e ele volta lá e eu sigo editando onde eu já estou, tá? Então, vale a pena. Depois eu mostro como que a gente configura o Camera Raw para ele já abrir como Smart Object direto, tá bem? Vamos falar um pouquinho aqui, de forma bem rápida, o nosso vídeo já está bem longo, né? Vamos falar um pouquinho ainda sobre Dodge and Burn, que é o que eu faço no finalzinho aqui ainda, tá? Tem várias formas, lógico que a forma mais tradicional é a gente usar os canais, então o canal vermelho, o canal verde e o canal azul vai nos mostrar um pouquinho as diferentes áreas da nossa fotografia. O canal vermelho aqui destaca bem, ó, as áreas luminosas, né, onde está bem iluminado. Se for trabalhar por aqui sem usar um painel de máscaras, clica com direito, duplica a camada. Vamos, o Red Copy pode ser. Ele vai criar uma camada aqui embaixo, desativa ela, desativa a camada vermelha. E agora a gente está trabalhando com uma cópia daquela camada, então não tem problema nenhum se a gente mexer com ela. Imagem, ajuste, levels, níveis. Aqui eu consigo ainda agora mexer, ó, eu vou tirar ainda mais os pretos, tá vendo? Os escuros, para destacar ainda mais os brancos. Assim. A lógica, só onde está branco vai aplicar aquilo que eu quero fazer. Assim a gente cria uma máscara de luminosidade, né? Então, ok, criei a máscara de luminosidade, segura o Ctrl, clica em cima da máscara, da camada aqui, Ctrl, volta para o RGB aqui, ativa o RGB, desativa essa máscarazinha para não incomodar mais, volta lá para as camadas, cria uma camada nova, transforma ela em Soft Light. E agora a gente pega um pincel bem suave, né, com 0% de dureza e opacidade baixa aqui. Em vez de branco, a gente vai usar um amarelado clarinho aqui, ok? E agora eu vou começar a pintar. Qual é a vantagem de trabalhar com máscara de luminosidade? É que ele não vai aplicar nas outras áreas, só onde estava branco lá na nossa máscara, né? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma máscara de luminosidade, um Dodge and Burn, né? Nas áreas claras, sem afetar as outras áreas. Parece que não mudou nada, né? Mas olha aqui, ó, quando a gente ativa, olha só, pode botar um pouquinho mais forte ou passar mais vezes. E agora eu vou acentuar essa luz que está chegando aqui. Lógico, vou cuidar para não acentuar ali onde já está no limite, né? Aqui essas nuvenzinhas aqui, essas bordas de nuvens, é bem legal dar uma acentuada. Antes e depois, eu acentuei um pouquinho mais, eu posso criar uma segunda camada, voltando lá, ó. Vamos pegar aqui os verdes, o vermelho. Aqui o vermelho tá bom. Aqui. Segura o Ctrl, clica, ele vai criar uma seleção. Volta para o RGB lá em cima, volta para as camadas. Cria uma nova camada, Soft Light de novo. Agora Ctrl Shift I, desculpa, Ctrl Shift I para inverter a seleção. E agora eu vou usar aqui preto no meu pincel. E vou usar ele bem baixinho. Eu vou dar uma escurecida em algumas áreas que eu quero aumentar um pouquinho mais o contraste, sem pegar nas áreas brancas. Isto, assim. Para dar um pouquinho mais de volume aqui nessas nuvens também. Aumentar um pouquinho o volume dessas nuvens. Aqui em cima também, eu gosto de dar uma... O bom da máscara de luminosidade é que você já tem tudo definido, você aplica proporcional à escala de cinza, né? Então você não tem perigo de aplicar, da máscara ficar artificial, ela vai aplicar onde está mais escuro, ela vai aplicar mais, onde está mais claro, ela aplica menos.
pra gente ter uma ideia, dá um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de corpo, tá? Ctrl D para tirar a seleção. É isso aí, vamos ver. Quando ela veio do Camera Raw, ela veio assim. Ainda dei um tapinha final para fazer isso. Basicamente é isso. Isso aí, curte, comenta, coloca nos comentários o que achou, se valeu, se serviu para alguma coisa, se você se inspirou também para fazer alguma edição. Se tiver alguma dúvida, coloca, eu respondo, faço questão de responder. Se puder curtir e divulgar, eu fico grato. E se tiver algum tema que gostaria que eu tratasse no próximo vídeo, coloca nos comentários lá. Grande abraço, gente. Até mais.